Olá, meu nome é Giovanni, são todos bem-vindos ao nosso estudo de hoje. A gente está abordando a civilização da África, as várias culturas presentes na África ao longo do tempo, e a gente analisou a civilização africana de vários pontos de vista. E o que ainda falta abordar é a questão do folclore, a questão das lendas que existem na África, a respeito da origem da humanidade, a respeito da origem do universo. E tem vários pontos interessantes, curiosos a respeito da história africana. Como a gente viu no outro vídeo, a cultura africana é muito rica em uma variedade muito grande de crenças, de formas de visão de mundo específicas. Existem os mitos de criação do mundo, existem hábitos como da circuncisão. É interessante, quem quiser conhecer mais o assunto, procurar vídeos sobre a circuncisão nas tribos africanas. Existe também, da mesma forma que nos meninos, existe a circuncisão feminina. Inclusive a Organização Mundial de Saúde hoje combate esse hábito. Eles chamam de mutilação genital feminina, porque é um hábito que existe em 28 países da África, afeta perto de 140 milhões de mulheres, e às vezes é feito ainda sem muito cuidado, com lâminas enferrujadas, sem muito cuidado com a esterilização do material, sem muita higiene, e isso acaba causando às vezes lesões na área genital das meninas, acaba causando problemas mais tarde na hora do parto, quando elas vão ter um filho. Então é um hábito que está sendo combatido hoje em dia. Como a gente viu no outro vídeo, existe o hábito da escarificação, de se produzir marcas no corpo para indicar a etnia que aquela pessoa pertence. Às vezes tem um significado religioso também. Existem as marcas faciais, como várias etnias da Nigéria, por exemplo. Um ponto interessante é a questão da arte africana, como a arte via a presença dos estrangeiros. Existem esculturas na África Ocidental do século XV de povos da região que representavam aqueles que estavam chegando, explorando os recursos da África, os minerais, e depois, mais tarde, próprio tráfico de escravos. E existem esculturas de portugueses, de espanhóis nos séculos XV e XVI, que mostram como os povos nativos da África viam os estrangeiros. E um ponto importante são os mitos de criação. Para quem quiser conhecer um pouco mais a respeito da mitologia, a presença da mitologia na vida das pessoas da antiguidade, quem ainda não assistiu, o filme Alexandre conta a história de Alexandre da Macedônia. É muito interessante como eles vão reconstituindo toda a vida de Alexandre, as batalhas que ele fez, construindo um império que se estendeu da Grécia até a Índia. E o que é interessante é que no começo do filme, o pai dele, o rei Filipe da Macedônia, leva o Alexandre para uma caverna onde existem várias pinturas representando os mitos mais importantes da cultura grega. Mostra, por exemplo, o mito de Hércules. E é interessante ver que naquele momento, no auge da civilização da Grécia, a filosofia já tinha surgido, já existia o pensamento racional. Inclusive o próprio Aristóteles foi o professor que orientou toda a formação de Alexandre. E é interessante a gente perceber esse ponto. Mesmo que já existisse o pensamento lógico, já existisse uma cultura filosófica de mais de 200 anos na época de Alexandre, vários filósofos importantes já tivessem surgido, mas os mitos continuavam presentes na cultura do povo grego. Então os mitos foram muito comuns e até hoje, como a gente viu no vídeo anterior, em sociedades secretas de todas as regiões da África,
Os jovens passam por uma iniciação, onde eles fazem a transição da infância para a vida adulta. E uma das funções da iniciação é ensinar para eles os mitos de criação do mundo, da cultura específica do seu povo. Então existem vários mitos de criação que até hoje vão sendo repassados para gerações mais novas em várias regiões da África. Um dos mitos de criação da África Ocidental, do povo Yorubá, diz que existia um Deus maior, o Criador do Universo, e no começo ele tinha seus auxiliares também, alguns deuses menores, e no começo ele criou uma série de animais, entre eles a formiga. E esses animais foram as primeiras criaturas do universo. E um pouco depois, esse criador pegou uma cabaça e de vez em quando ele destampava a cabaça e pulava para fora um homem, um homenzinho. E depois no intervalo ele abria a cabaça e saía outra pessoa de lá. De vez em quando ele abria e ia saindo outra pessoa. Então, com isso, o Criador foi criando os primeiros seres humanos, alguns milhares de seres humanos, que foram os primeiros que povoaram a Terra, foram se espalhando pelo mundo e criando a humanidade atual. Então é muito comum esse tipo de visão nos povos que ainda tem uma consciência mítica, tem um pensamento baseado na interpretação de forças espirituais, forças sobrenaturais que deram origem ao universo e à humanidade. A gente tem um outro vídeo, quem tiver interesse, de história da filosofia, e o primeiro vídeo aborda a consciência mítica, o pensamento mítico de povos primitivos, para quem quiser conhecer um pouco melhor o assunto. Então existe muito material a respeito das várias culturas africanas, é uma área de estudo muito ampla para quem quiser se aprofundar um pouco mais nessa área do conhecimento. E tem muitos filmes também para quem quiser conhecer um pouco melhor o assunto. Um dos filmes é um filme um pouco antigo, Um Grito de Liberdade, acho que é de 1975, e ele aborda a questão da segregação racial, do apartheid na África do Sul. Depois mostra como era a opressão das pessoas negras na África do Sul, como eles não tinham às vezes acesso até recursos mínimos. Um outro filme, esse é um pouco mais raro, mais difícil de achar, chamado O Poder de um Jovem. Mostra como um menino ocidental vai crescendo na África do Sul, começa um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, vai até 1948, a história do filme, e mostra como aquele menino branco convive naquele ambiente onde as raças estão separadas. Depois ele acaba tendo contato com uma estudante branca da elite que governa a África do Sul, e ele luta para acabar com a segregação racial. Ele mostra como era violenta a segregação enquanto existia o apartheid. E uma das coisas que ele mostra para esse estudante branco, ele tem amigos ali na comunidade negra, e uma das cenas do filme que impressionam mais é quando eles estão andando de carro ali no bairro negro, e eles veem uma fila com centenas de pessoas esperando várias horas ali na fila. E aí esse estudante branco pergunta para os outros amigos negros dele, o que é essa fila, o que essas pessoas estão procurando? E eles falam, é o banheiro. Aqui tem um banheiro para cada 1000 pessoas. Então as pessoas, só para ir ao banheiro, ficavam horas na fila. Outra coisa que os amigos negros falam para esse estudante é que a segregação era tão forte que pessoas às vezes tinham que sair da sua cidade e trabalhar em cidades vizinhas. E ele fala que às vezes o marido e mulher não conseguiam praticamente se ver, eles se encontravam 1 ou 2 vezes por ano,
porque a carga de trabalho era tão pesada, eles tinham tão pouco tempo, que eles passavam a maior parte do ano separados. O marido ia para outra cidade trabalhar, a esposa ficava ali esperando ele e tinham poucos encontros durante o ano. E existia uma carência de tudo. Tem um filme interessante também, não se passa na África, mas tem a ver com a questão da opressão dos negros, um filme chamado Cobaias, que mostra uma experiência que foi feita por médicos americanos. Existia uma cidade chamada Tuskegee, no estado do Alabama, e entre 1932 e 72 foi feito um teste, porque eles queriam saber se os homens negros reagiam à sífilis da mesma forma que os brancos. Aí no começo do filme, um médico negro é convidado para fazer parte dessa pesquisa, para coordenar os estudos, e tem um outro médico branco também que trabalha no mesmo projeto. E aí eles chamam esse médico para uma biblioteca e falam para ele, tem um artigo aqui de um estudo feito na Suécia a respeito de homens brancos com sífilis. E a gente quer organizar uma pesquisa aqui com homens negros também que tenha sífilis, para ver se o organismo dos negros reage da mesma forma. E o médico lê aquele artigo e fala, mas isso aqui é um relato de um estudo feito na Suécia entre 1891 e 1910. Naquele tempo não existia tratamento para sífilis. E eles falam aqui também, não vai ter tratamento. Então vocês vão ficar algumas décadas acompanhando esses homens negros para ver como a sífilis evolui no organismo deles. E enquanto isso, 10 anos depois surgiu a penicilina, já tinha surgido a cura para a sífilis, mas aquela população de homens muito simples, eram geralmente plantadores de algodão, analfabetos, não tinham acesso a nenhum tipo de estudo, de orientação, e eles ficaram isolados ali naquela comunidade e não tiveram nenhum tratamento para a doença, apesar de já existir a cura naquele período, e muitos deles foram morrendo, outros tiveram efeitos graves, cegueira, a demência e vários outros efeitos que a sífilis vai provocando no organismo ao longo do tempo. E aquela população ficou isolada naquela cidade do interior e não teve acesso a nenhum tipo de tratamento. Então isso mostra como foi forte essa segregação racial, como as populações negras foram sendo vítimas de todo tipo de violência, de carência de recursos, de todo tipo de dificuldade ao longo do tempo, em países da África, Estados Unidos e muitas outras partes do mundo. É interessante também para quem quer conhecer um pouco mais a questão do apartheid, existe a biografia de Nelson Mandela, chamada Mandela, foi lançada há alguns anos atrás. Tem uma outra série que aprofunda um pouco mais a questão, chamada Madiba, com a história também de Nelson Mandela. Então existem vários filmes, vários materiais interessantes para quem quer conhecer um pouco mais essa questão da segregação racial. Na literatura também, é muito interessante quem quiser conhecer o dia a dia de populações africanas. O escritor Pepe Tela, de Angola, um dos livros dele é o Mayombe. Mayombe, na linguagem deles, é a floresta. Então ele conta ali como foi a guerra de independência, como o povo angolano foi lutando para se libertar da colonização imposta por Portugal, e até a independência em 1975. Um outro livro interessante do Pepe Tela é O Tímido e as Mulheres. Mostra ali a rotina de um estudante, ele vai tendo contato com várias pessoas ali, vendedores de rua, pessoas que moram numa favela, e vai mostrando como é o dia a dia nas cidades daquela região da África. É um livro bastante interessante, ele é um escritor bastante detalhista, vai mostrando a realidade da vida daquele povo,
os hábitos que eles têm, a influência estrangeira também, como algumas influências de outros países vão se incorporando na vivência deles. Então são obras muito interessantes para quem quer conhecer um pouco mais da realidade da vida em países africanos. Um dos pontos interessantes nesse livro Mayombe é que ele vai descrevendo a experiência de um marinheiro e ele fala que teve relacionamentos, contatos com mulheres em várias áreas da África, desde o sul do continente até o norte, em regiões de povos muçulmanos. Então ele fala que se relacionou com mulheres, às vezes, de crenças muçulmanas, com escarificações pelo corpo, com a circuncisão praticada em várias tribos. Então ele vai mostrando como é rica a vivência convivendo com povos de realidades, de culturas diferentes. Então existe um bom material para quem quiser se aprofundar mais nessa questão dos hábitos de povos africanos, da segregação racial. Um ponto interessante também é a questão da ecologia. É interessante a gente ver como o mundo está passando por grandes mudanças ambientais, climáticas. Em 2019 ocorreram em 2020 também, vários incêndios ao redor do mundo. Várias florestas foram pegando fogo, a Amazônia, florestas da Califórnia, da Austrália e também a África Central passou por um problema bem sério de incêndios em florestas tropicais. Uma questão importante hoje em dia do aquecimento global, uma das projeções dos especialistas no clima é de que se continuar esse tipo de mudança que está acontecendo, a região central da África pode ser vítima de uma mudança ambiental muito grave também. Na região dos Grandes Lagos, no centro da África, o clima pode começar a mudar, as florestas podem começar a se transformar em savanas, de uma floresta fechada em regiões mais abertas, com poucas árvores espalhadas no meio de um gramado. Lagos da África Central, como o Lago Vitória, por exemplo, podem começar a diminuir a quantidade de água, lagos menores podem chegar a secar, rios podem começar a secar. Então isso mostra como é séria a questão ambiental que o mundo está enfrentando hoje em dia. Um dos exemplos é a diminuição do Lago Chad, no norte da África, na região do deserto do Saara. O Lago Chad é um dos mais importantes nessa região da África, está diminuindo bastante. Alguns milhares de anos atrás foi um lago muito grande, um mar interior no norte da África, tinha 2 milhões de quilômetros quadrados, praticamente a mesma área do México, e com as mudanças ambientais esse lago foi mudando. Em 1963 ele tinha uma área de 25 mil quilômetros quadrados e hoje em dia tem uma área de perto de 1.350 quilômetros quadrados. E essa diminuição está provocando problemas graves nessa região da África. Está diminuindo o fornecimento de água potável para as populações dessa área e causando vários problemas, como diarreia, por exemplo, e outras doenças afetando as populações que vivem naquela área, que são uma das áreas mais pobres do mundo. E por isso mostra como a humanidade deve começar a combater cada vez melhor essa questão das mudanças ambientais, diminuir a poluição, essa agressão que é feita ao meio ambiente com a atividade das indústrias hoje em dia. Cada vez mais a humanidade vai precisar se preocupar com a questão do desenvolvimento sustentável, parar de agredir o meio ambiente e garantir que as gerações futuras tenham um ambiente sustentável para desenvolver as suas vidas nas próximas gerações. Um dos exemplos, como a gente viu num dos outros vídeos,
como mostram petróglifos, são imagens gravadas na pedra. Na região de Acacos, por exemplo, na Líbia, existem petróglifos que vão mostrando a mudança do ambiente ao longo de mais de 13 mil anos. Existem petróglifos que vão desde o ano 13.000 a.C. até o ano 100 depois de Cristo. E é possível ver nessas imagens antigas do norte da África como a região do deserto do Saara foi mudando ao longo do tempo, como o ambiente foi se tornando mais seco, como a fauna, as espécies de animais foram mudando, foi diminuindo a variedade de espécies animais e vegetais dessa região do mundo. Mas isso foi um processo normal do próprio ambiente terrestre que aconteceu lentamente ao longo do tempo, ao longo de milhares de anos. Mas hoje em dia a humanidade está causando essas mudanças do ambiente num ritmo muito mais acelerado. Porque a economia de muitos países, investindo em tecnologias que poluem muito o meio ambiente, vão acelerando esse processo de mudança. Como o derretimento de geleiras na Antártida, na Groenlândia, no Polo Norte, o Monte Kilimanjaro também, na África Oriental, praticamente a cobertura de neve no topo da montanha vai desaparecendo com o aquecimento mundial. Então, a questão da ecologia é muito séria para a humanidade e regiões da África são como um verdadeiro termômetro que vai indicando a gravidade das mudanças ambientais que a humanidade está produzindo hoje em dia. Essa agressão que vai desgastando os recursos naturais do planeta. E é muito importante a humanidade criar essa consciência de que a Terra é um organismo vivo, como as teorias mais atuais da ecologia mostram, se comporta como um organismo vivo. E segundo a teoria de Gaia, do pesquisador inglês James Lovelock, quando acontece uma agressão assim, é a mesma coisa que quando um vírus ou outro tipo de agente causador de doenças invade o corpo humano. Da mesma forma que o corpo humano começa a mobilizar recursos para vencer essa doença, para matar aquele agente invasor, a Terra, como se fosse um organismo vivo, também vai mobilizando recursos para lutar contra essa espécie. Então a humanidade hoje é como se fosse um agente causador de doenças invadindo o corpo da Terra. E existe um ditado que diz assim: Deus perdoa sempre, os homens às vezes, mas a natureza nunca perdoa. Tudo aquilo que a gente faz de agressão ao meio ambiente, mais cedo ou mais tarde volta para a humanidade na forma de mudança do clima, terremotos, maremotos, erupções de vulcões e outros fenômenos que vão alterando, afetando a vida das várias populações humanas ao redor do mundo. Para dar uma ideia de como pode ser grave esse tipo de mudança, 30% da população mundial vive perto do litoral. E muitos países como a Indonésia, Suécia, Portugal, países ilhas do Oceano Pacífico, da América Central, depende muito da pesca para a alimentação da população. Um dos efeitos que está acontecendo por causa da poluição é a acidificação dos oceanos. A água vai se tornando mais ácida, a água do mar. Para dar uma ideia, todo dia o mundo produz 70 milhões de toneladas de carbono. E desses 70 milhões, 25 milhões são absorvidos pelos oceanos. Um dos efeitos, como em regiões como a Austrália, são claros hoje em dia, é o branqueamento dos corais do mar. Eles vão perdendo a cor, vão morrendo, aquelas colônias de corais, e a água mais ácida pode acabar matando muitas espécies de peixes, o plâncton, que é a base da cadeia alimentar no oceano. Então, ao longo do tempo, pode começar a diminuir a biodiversidade, a variedade de espécies de plantas e animais nos oceanos. Isso pode afetar, inclusive,
a alimentação de boa parte da população do mundo. Muita coisa assim tem acontecido, a poluição dos oceanos também. Para dar uma ideia, existe uma área no Oceano Pacífico que tem uma concentração de 23 mil quilômetros quadrados de lixo que cai dos navios, que são levados pelos rios para os oceanos, e existe uma verdadeira ilha de lixo concentrada, porque as correntes marítimas giram como se fosse um círculo, e nessa região do Oceano Pacífico existe essa verdadeira ilha de lixo, principalmente resíduos de plástico, embalagens de vários produtos que vão afetando a vida marinha nessa área do mundo. Então a questão ecológica é fundamental para a humanidade nas próximas décadas. Se a humanidade deve aprender a respeitar o seu meio ambiente para evitar problemas graves no futuro, de poluição, de perda de recursos naturais e perda de qualidade de vida para boa parte da população. Um dos efeitos é a subida do nível do mar. Países do Oceano Pacífico, como Tuvalu, por exemplo, estão quase desaparecendo já embaixo da água. Populações estão começando a migrar para outras ilhas. Regiões do Alasca, por exemplo, um vilarejo no Alasca, já há 10 anos atrás, o vilarejo de Xixmarré, outro vilarejo chamado Kivalina, estava desaparecendo com a subida do nível do mar. Então é uma questão séria para todas as populações ao redor do mundo começar a ter uma consciência ecológica cada vez maior. Regiões mais pobres, como a África Central, como regiões do deserto do Saara, são regiões das mais sensíveis do mundo, que podem ser vítimas dessas mudanças sérias, dessa degradação ambiental que a humanidade veio fazendo ao longo do século XX e agora ao longo do início do século XXI. Então, existem vários pontos interessantes a respeito da África. Um desses pontos é a ecologia, outro a diversidade cultural. Como a gente viu no outro vídeo, além das sociedades secretas que tentam perpetuar a cultura que vem de gerações passadas, os mitos de criação do mundo, a visão de mundo que aquelas sociedades têm, práticas como a circuncisão, por exemplo. Existem vários hábitos comuns a populações africanas, cada um tem a sua cultura específica, tem a sua maneira própria de viver. Um dos pontos são as sociedades criminosas também. A gente viu no vídeo anterior, por exemplo, na África Central existiam os homens leopardo, aqueles guerreiros que desde criança são preparados para lutar ali contra aqueles que eles consideram populações inimigas, inclusive às vezes contra a colonização que existia até algumas décadas atrás, de países explorando várias regiões da África. Então existiam sociedades criminosas como o Varroco-Roco, da República Democrática do Congo, que eram os homens leopardo que lutavam contra aqueles que eles consideravam inimigos. Então a civilização africana tem uma riqueza muito grande, numa variedade de culturas, de formas de culto religioso, de crenças sociais, que vão se perpetuando ao longo do tempo. São dos últimos lugares do mundo onde a gente consegue perceber como foi a vida de um povo primitivo, de caçadores e coletores da natureza, como regiões do deserto do Kalahari, no sudoeste da África, por exemplo, que mantém hábitos que vêm desde os primeiros colonizadores da região, milhares de anos atrás, como os bosquímanos, por exemplo, um povo nômade que habita o deserto do Kalahari, na Namíbia, na África do Sul e outras regiões. E para encerrar o estudo a respeito da variedade da cultura africana,
eu vou falar a respeito de lendas folclóricas de duas regiões da África. Para quem quiser se aprofundar um pouco mais no assunto, existe um livro da editora Martin Claret chamado A Gênese Africana. Foi lançado por um arqueólogo alemão chamado Leo Frobenius, e ele viajou por várias áreas da África, analisando pinturas rupestres, pinturas feitas em cavernas, e essas pinturas mostram as tradições dos ancestrais daqueles povos que habitam essas regiões africanas. E junto com as pinturas, cada povo tem um conjunto de lendas, conjunto de fábulas, de histórias do folclore que vão sendo passadas de geração para geração. E Leo Frobenius, nesse livro, faz um registro de várias lendas do norte e do sul da África. Então eu vou contar duas lendas a respeito da origem do mundo, a respeito dos mitos de criação da humanidade, uma lenda do povo Kabila, que vive no norte da África, na região da Argélia, e depois uma lenda dos nativos do Zimbábue, no sul da África, uma parábola a respeito da disciplina e da moderação na vida diária. A primeira história é do povo Kabila, da Argélia, que lembra, inclusive, um pouco o mito do Gênesis da Bíblia, da história de Adão e Eva, a expulsão do paraíso e a criação do mundo a partir de duas pessoas, de um único casal humano. Nessa lenda do povo Kabila, eles acreditavam que na origem da humanidade as pessoas viviam embaixo da terra. E no começo existiam só duas pessoas, existia um homem e uma mulher. Um dia, esses dois foram pegar água num poço e a mulher queria pegar água, o homem também queria pegar, e eles começaram a brigar e o homem começou a discutir com a mulher e como ela estava teimando muito em pegar água no poço antes dele, ele acabou discutindo e agredindo ela. Ela caiu no chão, a roupa caiu no chão e ele viu que ela era um pouco diferente dele fisicamente. E nenhum dos dois tinha ideia de que o outro era de um sexo diferente. É interessante perceber que em muitas culturas africanas e também de outras partes do mundo, existe um destaque muito grande para a questão da fertilidade, da reprodução, porque a reprodução é considerada uma coisa sagrada, a fonte de todas as formas de vida. Então, nessa lenda, o homem agride a mulher, acaba caindo no chão e ele percebe que ela tem uma anatomia diferente dele. E eles têm na sua língua uma palavra específica para os órgãos genitais. O homem tinha um tabuste e a mulher tinha uma tachunte. E o homem olha para a mulher e olha para a sua parte genital e fala: o que é isso? Para que serve isso? E a mulher fala para ele: isso é muito bom. E ele abraça aquela mulher e a lenda diz que ele passou 10 dias deitado com ela. E depois de algum tempo nasceram 5 filhos. Aí depois de mais algum outro período de tempo nasceram 5 filhas. Depois mais 5 homens, depois mais 5 mulheres. E depois de algum tempo eles já tinham 50 filhos e 50 filhas. E chegou um momento que aquele casal percebeu que não tinha condição de cuidar de tantas crianças assim. Então eles mandaram os filhos sair daquela região e procurar uma outra área para viver. E aquele monte de filhos deles saíram do subterrâneo e vieram para a superfície. E com isso eles descobriram um mundo novo, porque até ali a humanidade só existia no mundo subterrâneo. E quando chegaram na superfície, e é interessante que nesse ponto se diz que na origem de tudo as coisas falavam. Tem um caráter de uma fábula aí nessa história, onde seres e animais, plantas, pedras tinham capacidades humanas de falar, de se comunicar com a humanidade.
E aqueles filhos daquele primeiro casal perguntaram para a Terra, o que é você? E a Terra falou, eu sempre estive aqui, eu sou a base de tudo. Depois eles chegaram no rio e conversaram com o rio e perguntaram, o que é você? E o rio respondeu para eles, eu sou o rio. A minha água serve para vocês beberem, para lavarem roupa, para várias atividades. E eles perguntaram para o rio, como a gente faz para atravessar você? E ele falou, vocês vão andando, vão procurando uma parte onde o meu curso de água não for tão largo, assim, onde for mais estreito, e lá vocês vão poder atravessar com facilidade. E aqueles filhos e filhas do primeiro casal olharam para o céu, viram as estrelas, eles tentaram falar com as estrelas, mas elas estavam muito longe, muito distantes no céu e não conseguiram responder para eles. E com o tempo foram se formando duas comunidades. A comunidade dos homens de um lado e a comunidade das mulheres do outro. E eles foram progredindo, foram construindo casas, foram desenvolvendo um estilo próprio de vida. E entre as mulheres existia uma que era a filha que tinha uma personalidade mais forte, uma personalidade mais cheia de coragem, um pouco mais rebelde, mais agressiva. E um dia ela teve a curiosidade de saber como seria a vida no acampamento dos homens. E foi até lá, começou a observar o dia a dia deles. E ela voltou para a comunidade das mulheres e falou que eles eram um pouco diferentes fisicamente, que eles tinham um estilo de vida um pouco diferente. E elas foram até o acampamento deles. Depois aconteceu uma luta entre os homens e as mulheres. E as mulheres lutando com os homens ficaram em cima deles. E com isso, o órgão dos homens, o tabuche, acabou inchando e eles gostaram desse contato, dessa intimidade sexual com as mulheres. E a partir daí surgiu a união entre os homens e mulheres e esses primeiros 100 filhos daquele primeiro casal foram a origem da humanidade. Eles começaram a ter outros filhos e foram povoando o mundo a partir de então. E essa filha que tem a personalidade mais forte foi a primeira Teriel, a primeira bruxa. E o outro que se tornou o companheiro dela, o homem que tinha também uma personalidade mais forte, mais corajosa, mais agressiva, se tornou o primeiro leão e foi a origem dos animais que mais tarde as populações humanas iam caçar e iam mostrar a sua coragem, a sua força física como caçadores, caçando aqueles animais mais importantes do ambiente onde eles viviam. Então essa, segundo a lenda do povo Kabila, é a origem da humanidade como a gente conhece hoje. E mais tarde aquele primeiro casal continuou vivendo ali embaixo da terra. E tem um trecho da narrativa onde o homem chega ali perto de um poço e vê uma formiga, e a formiga começa a conversar com ele e ensina como ele poderia pegar grãos de trigo, semear aquele trigo e começar a produzir a sua própria comida. A formiga ensina como depois ele poderia fazer o pão. E isso, segundo a lenda do povo Kabila, foi a origem da agricultura. Aquela formiga orientou aquele primeiro homem de como iniciar o plantio ali, a prática da agricultura e garantir a alimentação da sua geração e das gerações futuras, dando à humanidade o conhecimento da agricultura. Então, uma lenda bem interessante que mostra a origem da humanidade, mostra de onde vieram todas as populações humanas que povoam a Terra atualmente. Essa é a forma como os povos antigos tinham de explicar a origem da humanidade, a formação do universo e explicar a origem de tudo a partir desse pensamento baseado em mitos, em lendas, em fábulas
que vem desde as gerações mais primitivas da humanidade. Uma outra lenda interessante é a dos nativos do Zimbábue, no sul da África. É a lenda do chifre de Inigona. Essa lenda diz que um caçador saía todos os dias para tentar caçar algum animal com alguns amigos, e ele sempre voltava triste para casa porque não tinha muita habilidade como caçador, ele não conseguia caçar nada praticamente. E ele foi ficando muito preocupado, se sentindo inferior, se sentindo triste por não conseguir cumprir o seu trabalho, seu papel naquela sociedade que ele fazia parte. E ele procurou um ganga, um feiticeiro, e pediu que o feiticeiro ajudasse a resolver o problema dele. E o feiticeiro falou: eu posso ajudar você, eu vou te dar um chifre, o chifre de Inigona, e vai ajudar muito, esse amuleto vai ajudar muito no seu trabalho como caçador. Você vai poder caçar animais com facilidade, mas não abuse desse poder, porque você pode ter consequências muito graves no futuro. E ele voltou para casa com aquele chifre, no dia seguinte saiu com amigos para caçar, e conseguiu caçar vários animais com muita facilidade. Ele voltou para casa com muita carne de animais. E com isso ele ficou feliz, ficou muito satisfeito, se sentindo forte, útil na sua comunidade. E depois de alguns dias ele começou a ficar um pouco mais preguiçoso. Ele viu que o chifre garantia a caça abundante todos os dias. Então ele mandou o chifre sair sozinho para caçar e ficou em casa descansando. E o chifre voltou com muita carne. No dia seguinte, de novo, mandou o chifre caçar e voltou para casa com muita carne. E ele foi percebendo que ao longo dos dias o chifre trazia cada vez mais carne de caça para casa. E com isso o cheiro da carne foi ficando muito forte. Chegou num nível que ele não conseguia mais ficar naquela casa. E ele saiu dali, abandonou a primeira casa e construiu uma outra casa mais distante dali. E o chifre continuou caçando todos os dias, levando carne para a casa dele. E começou a encher a segunda casa de carne de novo, e o cheiro foi ficando cada vez mais forte. Ele nem conseguia mais respirar dentro da casa. E ele abandonou a segunda casa, construiu uma terceira casa bem longe dali. E o chifre continuou caçando, e chegou um momento que o chifre falou para ele: se você quiser, você pode me devolver para o feiticeiro. Eu posso voltar para lá se você quiser. Mas ele não devolveu o chifre para aquele feiticeiro. E o chifre continuou saindo, caçando no lugar dele, e trouxe tanta carne que até a terceira casa ficou impregnada com aquele cheiro da carne, e o cheiro foi tão forte que acabou matando aquele caçador. Então é uma história que mostra como se deve respeitar as tradições, respeitar as regras, não se deve abusar dos recursos, do poder que a gente tem nas mãos, se deve ter disciplina, respeitar as regras corretas para ter uma vivência correta, disciplinada, útil na comunidade onde a gente vive. Então essas lendas mostram a diversidade cultural de vários povos da África, mostram como é rica a cultura africana. Para falar a respeito da variedade cultural, a gente precisaria falar de centenas de povos. Só na Nigéria, por exemplo, existem mais de 250 etnias diferentes. Então isso dá uma ideia da diversidade que existe de cultura, de estilo de vida, de tradições, de alimentação, de todos os aspectos na cultura das esculturas, o conhecimento musical de cada povo africano. Então é uma região muito rica em variedade de culturas que foram se desenvolvendo ao longo do tempo, e é um campo de estudo muito vasto para quem quiser conhecer um pouco mais a riqueza ambiental e a riqueza humana, de variedade de culturas humanas dessa parte do mundo. Então, ao longo de vários vídeos, a gente abordou a questão da civilização africana, com aspectos históricos, geográficos,
depois da formação do continente, o estudo geológico, o estudo da evolução da vida no continente africano, com a paleontologia, depois com a paleoantropologia, abordando a questão da antropogênese, a origem do ser humano, os ancestrais, os hominídeos que deram origem à humanidade atual, a questão da arqueologia, depois a arqueologia alternativa e finalizando com a antropologia cultural, abordando a riqueza da variedade de culturas que existe em várias civilizações que se desenvolveram ao longo de milhares de anos no continente africano. Então, para quem quiser se aprofundar, tem os outros vídeos que a gente gravou a respeito de vários pontos da civilização africana. Então, todos são muito bem-vindos, são convidados a aprofundar um pouco mais o estudo em torno desse tema da civilização africana. Então, a gente encerra esse conjunto de estudos, abordando hoje a questão do folclore africano, dos mitos de criação, da importância ecológica de ambientes do continente africano e da diversidade cultural que marca profundamente essa parte do mundo. Então agradeço a todos pela presença, obrigado a todos pela atenção e até o nosso próximo encontro no próximo vídeo.